ainda a caminho da cachoeira. Tá difícil chegar nessa cachoeira, porque eu não consigo não parar nesse lugar para realmente apreciar a natureza de Deus e como Ele caprichou nesse lugar. Então vou deixar o versículo aqui seguindo da epístola de 2 Pedro 2, sobre os falsos profetas. Diz que muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Aqui está falando dos demônios, quando Satanás se rebelou contra Deus lá em cima, quis tomar o lugar de Deus, por causa do pecado do orgulho, e os arcanjos expulsaram Satanás lá de cima. Não foi Deus não, foi o arcanjo que botou Satanás para correr. E ele trouxe 1/3 dos anjos. Esses anjos são esses anjos caídos que operam aqui na terra juntamente com Satanás e nos tentam a praticar o pecado contra Deus. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Enquanto Noé pregava que Deus ia mandar um dilúvio e acabar com todo mundo e levar geral, as pessoas riam de Noé e diziam que Noé estava louco construindo uma arca. E Noé pregava sobre o pecado, dizia que Deus iria vir o julgamento de Deus. O julgamento de Deus foi acabar com o mundo. A impiedade, a Bíblia diz que a impiedade, a iniquidade era tão grande, mas tão grande, que Deus já está virado. A paciência de Deus tem limite, irmão. Você acha que você vai continuar pecando contra Deus e a paciência de Deus não tem limite? Tem, irmão. Ele te dá corda. Deus é assim, ele tem muita paciência. Deus é muito paciente. Eu digo que eu, 50 anos no pecado, eu dou graças a Deus de Deus não ter me levado, porque a paciência de Deus realmente, com a minha casa e comigo, foi muito grande. Assim é a paciência de Deus, irmão, mas tem limite. Ele nos dá corda, mas tem limite. Ele também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Dali daquela cidade, mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Mesmo assim, Deus só livrou Ló, ali daquela cidade de Sodoma e Gomorra. Foram 5 cidades que foram destruídas pelo fogo. Porque Abraão estava orando por Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Mesmo que Ló tenha largado a vida com Abraão, tenha escolhido a campina mais, vamos dizer assim, mais fértil, e tenha ido morar na cidade de Sodoma e Gomorra, que era uma cidade caída, destruída no pecado, nas trevas, na iniquidade, na sodomia. Quiseram até mesmo estuprar os próprios anjos que o Senhor mandou lá para salvar Ló e sua família. Ló se salvou porque Abraão orava por Ló. Porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Porque Ló também já estava contaminado pelo pecado lá de Sodoma e Gomorra, né? Levou as filhas, a mulher, a esposa para morar naquelas cidades. Veja bem, esses homens, eles não vão se livrar da ira de Deus. Uma hora, irmão, a mão pesada de Deus vai vir sobre esses falsos profetas que estão aí enganando as ovelhas do Senhor, e vai vir pesada, irmão. Pode ver, tem muitos desses pastores aí, falsos profetas, que quando caem, mas caem assim feio. E Deus, às vezes, não destrói somente eles não, tá? A família também, infelizmente, às vezes leva o filho, leva a mulher, ele perde tudo. Eles vão ganhar, eles vão encher os bolsos, irmão, mas eles vão perder isso aí num piscar de olho. Num piscar de olho, irmão. Tenha em mente uma coisa, a ira de Deus, irmão, ela tarda, mas não falha. Irmão, não queira cair nas mãos de um Deus irado. Isso está na Bíblia. Não queira, irmão, cair nas mãos de um Deus irado.
tá? Então, irmão, se arrepende, irmão, dos teus pecados enquanto é tempo, porque o reino de Deus está próximo.